Eu cumprimento a noiva lavada, remida no sangue, cheia de poder com a paz do Senhor. Quem é que tem poder aí? Levanta a mão lá em cima e diga graças a Deus. É bem verdade, convencionais, que Jesus deixou registrado em Lucas 10:19, uma promessa muito linda, muito bela para nós. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Ainda tem um complemento dessa promessa que ele diz que nenhum ardil, que nenhum levante do inferno prevalecerá contra as nossas vidas. Quem sente poderoso em Deus aí, levanta a mão e dá um glória a Deus para Ele. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. É uma imensa alegria que explode na minha alma na manhã desse dia. Louvo a Deus pela vida do papai, do melhor papai do mundo. Obrigado, papai, por tanta confiabilidade. Louvo a Deus pela vida da melhor mamãe do mundo. Obrigado, mamãe, por tanta confiabilidade. Ao excelentíssimo meu irmão, meu teacher, secretário executivo, Deus abençoe o evangelista Rafael Vinícius, meu eterno professor. Louvar a Deus e agradecer também a diretoria da convenção. Que Deus em Cristo abençoe e recompense esses 365 dias do mandato de vocês para auxiliar, nós, os convencionais, e principalmente o nosso presidente convencional. Quero também destacar aqui os excelentíssimos veteranos. Eu respeito e honro histórias. Que Deus em Cristo realize e fortaleça ainda mais a raiz de cada um dos veteranos. É honroso saber que tem 32, que tem homens aqui com 32 anos, juntinhos com o papai aqui, para tapar a brecha do muro, para levantar cercas. Isso é honroso para mim, e eu, como filho caçula do pastor presidente, eu sinto a responsabilidade nos meus ombros. Se Deus tem sustentado vocês até agora, digo, os senhores veteranos, é o mínimo que eu posso espelhar e posso pedir a guarnição de Deus. Eu quero dizer que os veteranos, é uma singela homenagem antes de eu ler a carta. Vocês representam muito para essa convenção. Deus levantou o papai, levantou a mamãe, levantou os veteranos para ser um simbolismo puro aqui de exemplo para nós. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia um pouco e, com a permissão do papai, eu queria que nós dessemos uma salva de palma a todos os veteranos que Deus tem sustentado entre nós. A Bíblia manda dar honra a quem tem honra. Eu quero dizer que eu amo todos os veteranos. Amém? Mas o mais bonito é o papai. Amados, quero parabenizar todos os convencionais, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Amados, primeiro dia aqui nós tivemos que buscar ao Senhor enquanto nós pudéssemos achar. Não é isso, presbítero Samuel? E ontem, no segundo dia, nós lutamos e vamos continuar lutando para manter a lâmpada de Israel acesa. E Deus planta uma mensagem em meu coração, minha alma explode na manhã de hoje, e é só um complemento de tudo que recebemos aqui nesses 3 dias. Minha alma regozija no Senhor, porque aprove Deus, hoje a chave de ouro está nas minhas mãos. E eu estou feliz demais por essa grandíssima oportunidade. Amados, Evangelho de João, por gentileza. Evangelho que segundo nos escreveu o evangelista João. O capítulo de número 3. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo nos escreveu o evangelista João, capítulo de número 3.
Louvado e engrandecido é Deus, o Todo-Poderoso. João, capítulo de número 3, versículo de número 30. Eu sinto Deus aqui em nossa companhia. Estávamos no café, mamãe chegou de surpresa. Eu já estava sentado com a minha esposa, com a minha cunhada, meu irmão, o presbítero Samuel. E de repente a minha cunhada, a diaconisa Natália, falou assim: ó, a missionária está sozinha na mesa. Ela foi para a mesa dela e do papai ali, a mesa presidencial, e nós não vimos. Mas depois Deus justificou e explicou tudo. Mamãe do nada, quem estava lá, a missionária Aparecida, a missionária Carmen, as outras demais que estavam. A mamãe do nada foi tomada por uma rajada de língua estranha que parou todo mundo. E depois algumas missionárias começaram a dar as suas interpretações que Deus havia mostrado a elas. E a que mais me marcou foi a missionária Carmen. A missionária Carmen chegou no meu ouvido e disse: o diabo perdeu mais uma. E o diabo insistiu em parar essa convenção. E agora ele, com raiva porque essa convenção não parou, ele tinha preparado um laço na cozinha e nesse refeitório. Quem pode dar um glória a Deus por esta palavra? E o interessante é que Deus usou a missionária para falar no ouvido de quem? Não foi da mamãe que começou o fogo, mas foi do Atalaia. Isso reveste-me esta manhã, em nome de Jesus. E coberto pela oração de todo o auditório convencional, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra revelada para nós. Amém? João, capítulo de número 3, versículo de número 30, diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. No 3, 1, 2, 3. No 3, todos nós bem bonito? 1, 2, 3. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você pode dar um abraço em quem está do seu lado antes de assentar? Dê um abraço nela, dê um abraço nele. Eita, glória a Deus. E assenta dando um glória a Deus com uma linda salva de palma, em nome de Jesus. Imagina os convencionais, o meio jovem, o meio ancião. Imagina agora um homem de quase 35 anos de idade. Mas para quem olha para ele, imagina que talvez tenha 80 ou 100 anos de idade. Porque nesse auditório convencional aqui tem um que está chegando. E ele vem com o peso de uma chamada ministerial. Por favor, me empreste a sua mente ao decorrer desta mensagem. E esse meio ancião, meio jovem, idade mediana, mas trazendo o peso da responsabilidade de ser um ministro de evangelho. E de repente ele para o seu veículo no estacionamento deste auditório convencional. Observe, pense, imagine comigo. Ele vem descendo. Repara a sua roupa. A sua roupa não é um terno bicor, acabei de inventar. Não é um terno azul com cinza. Não é um terno cinza, camisa branca e gravata verde também. Não está vestido também como essas belas mulheres aqui, de Deus. Mas observa, a sua vestimenta
Não foi comprada no Mercado Livre, nem na Shopee, nem na Cia do Terno, nem na Utopia, nem na Saara do Rio de Janeiro. Mas observa aí, por gentileza, a veste dele é diferente, o material é diferente. Olha, está descendo essa rampa linda do auditório 1º de janeiro. Quando nós vamos buscar entender que pano é esse, as costureiras profissionais que temos aqui, as irmãs formadas em design de modas, já estão olhando e procurando, vendo esse ministro. Que veste é essa? Não é moderna. Observa que o penteado dele, o corte de cabelo dele, apesar que eu estou de visual novo, minha esposa não me deu dinheiro para cortar cabelo. Brincadeira, irmãos, estou trabalhando muito esse mês. Brincadeira. Não, o dinheiro é ela que administra mesmo, mas não foi isso, foi o tempo, não tive. Mas olha o cabelo dele é dos anos que viveu. A forma do sol escaldante, de ficar dirigindo a sua igreja, que daqui a pouquinho eu falo o endereço da igreja dele. Ele é um convencional. Observa que a veste dele é diferente. E não está bonito igual o presbítero Lindomar, meu lindo. Mas é um pouco diferente, antiga. E olha como que ele vem descendo e como vai mexendo as suas vestes, da cultura da sua época. E quando a gente observa, é pelo de camelo, é isso mesmo? Mas tem uma coisa nele que é bonita também. O cinto dele. Será que o evangelista Amarilson está ali mexendo? Como é que é o nome disso aqui? É lapela? Será que ele está pegando a lapela de evangelista? Pega a lapela de evangelista, coloca nesse homem. Ó. Observa que na mão dele direita tem um pote, que eu não sei se essas marmitas. E observa que tem uma garrafa na mão esquerda dele. E ele procura um lugar para se assentar aí. Sua pele, uma pele cansada e queimada pelo sol, que já eu falo o endereço da regional dele. Ele procura o seu lugar, mas ele está cochichando com um dos assessores da cozinha. Olha lá. E ele está perguntando aonde fica a geladeira. E ele pede um dos assessores agora, os auxiliares da cozinha, do refeitório Diaconisa Divina, e ele entrega tanto aquela marmita da mão direita, e entrega também aquela espécie de garrafa da mão esquerda. Agora sim ele acha o seu lugar e assenta entre nós. Será que é um dos veteranos de 32 anos que são honrados? Não. Tá, mas para ele ser tão diferente assim, ele deve dirigir uma igreja bonita, igual a do evangelista Elton Júnior? Também não. O semblante dele parece um pouco mais cansado. Observa aí. Parece que ele vem caminhando com o peso do seu ministério estampado na sua face. Será que o nosso presidente convencional, o nosso secretário executivo vai dar pelo menos uns 5 minutinhos para ele? Porque ele vem de uma terra quente, mas durante o dia. Mas quando a noite cai, aquela mesma terra quente se torna uma terra muito fria. Seus olhos parecem que ele já não dorme, já tem tempo. E é baseado em fatos reais, bíblicos, que Deus ele planta no meu coração essa carta santa. E hoje Deus separa para a 32ª convenção CogMeUp. Deus separa para este último dia um dos maiores missionários
e que eu não sei se saberia lidar nessa missão a qual Deus confiou nesse missionário. Pegaram um auditório bonito desse, com tanta irmã bonita, cheio de poder de Deus, é bonito. Mas o problema é você ter que ir para onde está instalada a igreja desse convencional. E você ter que cavar poço em terra dura, em terra difícil de se cavar, em terra que dá vontade de sair correndo, largar a Bíblia, paletó, carteira de convenção, credencial de igreja e sumir. Porque tudo que você fala ecoa. Se você fala, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus. Ainda dá para tirar foto, porque está ecoando até agora. E quando volta para o seu ouvido. Porque a terra é seca, a terra é quente, a terra é fria, a terra é isolada. Sabe aonde é o endereço dessa regional? No deserto. É no deserto que devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Independente do tempo que Deus vai se levantar do trono e vai ouvir as tuas lamentações, independente do tempo que levará, você terá que continuar lutando para manter a chama acesa. Você vai ter que começar lutando para manter a tocha acesa, porque até o seu compromisso final, ou descer a tampa fria, ou ser arrebatado por Deus, ou ser transladado por Deus, ou caminhar com Deus até não ser mais visto, você vai ter que manter a lâmpada acesa, a lâmpada acesa, a lâmpada acesa. E aonde esse convencional tem a igreja? Lá no deserto. Quem pode repetir? Lá no deserto. Diga: lá no deserto. Olha para mim. Deserto é lugar de dar até medo em nós, não é? Deserto é o lugar onde o filho chora, a filha chora e a mãe não vê. Repara que o provérbio está corretíssimo. A mãe não vê, mas o Pai nosso que estás nos céus. Ele vê tanto que na igreja do deserto, quando eles estão com frio por causa da noite frienta, o Pai Nosso manda lá uma coluna de fogo. E a coluna vem. Mas quando o sol está escaldante, porque a convenção é o dia inteiro, no deserto, o Pai Nosso envia a nuvem. E a nuvem vem e aí eu ouço a voz de Deus que ecoa lá na eternidade. Deserto é lugar de aprendizado. Eu ouço uma outra voz, que é a voz do Filho. Deserto é lugar de formar caráter. E eu escuto uma terceira voz. E essa terceira voz é do bendito Espírito Santo, dizendo: mesmo no deserto, não sabeis como orar, mas eu, com gemidos inexprimíveis,
porque não sabeis orar como dever. Deserto é lugar de fazer crescer o que ninguém nunca plantou. Do deserto é lugar de cavar poço e trazer água para aquela terra seca. E é sobre isso que Deus tem hoje para nós. E eu já quero dizer aos convencionais do deserto: tu florescerá nesse deserto que você encontra. Tu dará águas aonde não tem possibilidade. Deus está dizendo: eu te chamei, eu sou contigo, não temas, vá! Deserto é lugar de incerteza, deserto é lugar de morrer, deserto não tem fruta para sobreviver. Mas o convencional que Deus cria para o deserto enfrenta a prova? Claro. Praça luta? Claro. Sol de tanto calor? Óbvio. Mas ele entende que se faltar a prosperidade financeira, Deus é aquele que abençoa o seu povo. Deus é aquele que, se for necessário, da rocha sai água. Deus é aquele que nas águas amargas de Mara, só jogar o lenho, só jogar lá, que a água vira potável, que a água vira doce. Porque missionário do deserto, Deus providencia alimento, água, água, alimento, água, água, água. Deus providencia. Calma que esse missionário não chegou ainda para discursar para nós. Só trouxe um pouco da sua biografia. Sabe por que eu disse que eu não daria conta, talvez, de ser responsável da missão dele? Vê essas mensagens, secretário executivo. Está sendo guiado pelo mesmo Deus. Porque eu não sei se o meu ego me permitiria ser esse missionário que está aqui na história, tá? Antes que eu apanho aí. Nós queremos ser reconhecidos, sim ou não? Qual é o pecado disso? Nenhum. Lembra de Jesus, não? Ó Pai, glorifique o teu filho. Para que eles como que eu tenho ministério se eu tenho dificuldade com a palavra? Como que eu tenho ministério se eu tenho dificuldade com a oração? Como que eu tenho dificuldade se eu não consigo enxergar um palmo na minha frente espiritualmente falando? Como? Aí o ego amassa. Aí o ego começa a nos torturar. Estamos no deserto. Estamos em terra dura. Estamos em terra infrutífera. Como que nós agora venceremos o ego misturado no liquidificador? Uma frustração. Sabe o que eu vejo com esse missionário, papai? Ele aprendeu rápido qual era o seu propósito de chamada. E sem ter um professor terreno. Imagina. Quero chamar o ministro Peterson aqui, por favor.
Só porque ele é mais magro do que eu e maior do que eu, fica mais fácil. Ele é mais bonito do que eu. Mas só para nós entendermos aqui. Olha, faz meme com isso aí não, hein? Em nome de Jesus. Brincadeira, você é a coordenadora santa. Imagina agora o compromisso desse convencional. Aqui não tem vassoura, né? Mas suponhamos que aqui é a minha vassoura. Imagina agora vocês. Vem no fundinho só para preencher. Ó. Aí você vai lembrando. Deserto é terra seca. Não tem um mapa geográfico, não. Quem vai abrir o caminho é você. Ó. Tem gente que está entendendo tudo, ó. Esse serviço aqui de preparar caminho, de liberar caminho, de fazer caminho, quase ninguém lembra. E o ego, como é que fica? É uma história que é importantíssima. Sem ter o preparador do caminho, não tem o caminho pronto. João 14,6 só cumpriu depois que alguém apresentou o caminho. Ó. João 14,6, ministro presbítero Ricardo Barbosa, meu irmão, só houve depois que alguém preparou o caminho, entendeu ou não? Qual que era o escudeiro de Davi, de Golias, naquela batalha no vale? Podem até esquecer o seu nome num trabalho tão importante, só que seu trabalho no Senhor não é vão. O seu trabalho no Senhor não é vão. Deus tem uma recompensa para você. Continue abrindo o caminho para a obra crescer. Continue fazendo o que ninguém está percebendo e quer fazer, porque há uma balança justa e Deus jamais esquece do seu valor, do seu peso e do seu nome. Às vezes o ego ele nos atrapalha, porque o ego é o caminho, é o veículo da frustração. Daqui a pouquinho nós vamos ter a palavra com esse convencional. Só que ele prepara o caminho no deserto. Ele prepara o caminho. Só que os amantes da Bíblia vão olhar e vão dizer: não, mas ele foi honrado. Ele preparou o caminho para Jesus. Sim ou não? Tá. Você esqueceu que Jesus, ele veio nascido de mulher? Você esqueceu que ele era 100% homem, 100% Deus? Entenda com o coração agora. Quando Jesus chegou, ele veio para os que eram os seus. Porém os seus não receberam. Aí tem gente que no deserto quer largar tudo, porque não é reconhecido. Tem gente que quer largar tudo porque não tem uma oportunidade de honra. Tem gente que quer abandonar tudo porque o ministério de certa forma está bloqueado.
Aí tem gente que tenta com as próprias forças. Tem gente que tenta com o próprio vigor. Vai bem, vai bem. Mas só que tem hora que a força cansa. Tem hora que as forças vão embora. E quando a força vai embora, se nós não pararmos, se nós não buscarmos agora o centro da vontade de Deus, abrimos mão da chamada, deixamos tudo de lado, e se não vigiarmos, abandonamos a nossa família e vivemos dissolutamente por causa de uma frustração ministerial. O peso do ministério, ele é árduo, ele é alto, ele é difícil, ele é pesado demais. Porque o ministério te separa das pessoas. Não é que você se soberbeceu. Olha a humildade de João. Eu vos batizo com água, mas virá um olha que bonito. O ministério de João foi preparado primeiro do que o próprio ministério de Jesus. E mesmo assim ele apregoava: eu só dou banho em vocês para perdoar pecados, para lavar vocês. Só que após mim, se não tivesse a missionária Angela Borges aqui, papai não estava todo posudão, no bom sentido da palavra, assentado nessa mesa. Se não tivesse aqui a diaconisa Robélia, o evangelista Isaías, para dar aquele trato aqui, os obreiros que ajudaram também do Cafarnaum. Aí a missionária Angela Borges veio preparar seu trabalho. É tão importante. A sua chamada é tão grande, que Deus me trouxe aqui para ministrar sobre a sua vida e te lembrar da sua importância. Como meu coração explode agora de ver como foi tão grande esse convencional. Vamos tocar agora na carne. Lembra que Jesus disse que o maior inimigo do homem está em casa? Gente, Isabel era prima de Maria. Maria foi a escolhida entre as mulheres para gerar o Salvador. Isabel, sua prima, foi escolhida para gerar o preparador. Satanás se une nas profundezas infernais para dizer que a sua chamada não é real. Desde o ventre você já se movia nos mantos de Deus. Evangelista Marco Júnior, agora essa historinha bonita sua, você foi infeliz. Por que eu fui infeliz? Minha mãe era alcoólatra, minha mãe era uma desequilibrada, meu pai era um macumbeiro, cachaceiro, minha mãe não tinha caráter, minha mãe era a pior espécie. Não chame de impuro o que eu purifiquei. Criança, não sei falar, não diga isso, porque desde o ventre da sua mãe as nações eu já havia te entregue. Eu já tinha te chamado de profetisa, de profeta. Eu sou o que sou, e fora de mim não há outro. Bacando reu vala suriole mehal subiu eu me deu em pau e val espio e mal.
Se é difícil às vezes a gente reconhecer irmãos de igreja. Eu vendo Deus usar meu primo ontem, Jesus só me apertando. Jesus falou, é o segundo preparador. Eu fiquei tão feliz vendo Deus usar meu primo, que esse jeito que só é dele. Tem um ensinamento de Jesus que é muito difícil, mas a gente vê que esse ensinamento vem do Deus Todo-Poderoso, e João já tinha ele. Missionária Angela Borges, o que a senhora quer que eu faça para a senhora? Faz primeiro para mim. Tem gente que tem dificuldade ministerial, mas não é porque não tem capaz, não é capaz, não tem capacidade. Tem gente que tem dificuldade nas coisas de Deus, mas não é porque não foram escolhidos para isso. É porque às vezes o ego atrapalha o que Deus tem na sua vida. Então, por favor, escuta com o coração. Escuta com o coração. Deus tem uma obra gigantesca. Mas eu chego na convenção e dependendo de quem for pregar, eu vou embora. Vou tomar café, já paguei a taxa mesmo. Vou pegar um ar, vou no meu carro, vou mandar mensagem. Na hora que acabar isso aí eu volto. Tá, mas um dia o presidente convencional vai te escrever um bilhete, vai te mandar mensagem, ou vai falar no pé do seu ouvido, amanhã você prega. Você também vai receber isso. Porque é bíblico. Porque é bíblico. Tem um convencional que está me olhando aqui. Ele falou comigo, eu fico vendo, senhor, se o pastor presidente chamar uma criança, o senhor dá glória, o senhor faz tudo. Mas se chamar uma adolescente, o senhor está junto. Se chamar um jovem, o senhor está junto. Chamar um pastor, o senhor está junto. Eu fico ali embaixo admirando o senhor e parabéns para o senhor ser assim. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, se eu não ficar feliz com quem Deus está levantando, Deus não vai ficar feliz em me levantar também não. Podemos ter nossas divergências, só não somos robôs, somos seres indivíduos. Eu tenho minha digital, meus pecados, minhas falhas, só que eu também não sou diferente de todos aqui. Só que tem um mistério. Ô Marco Júnior, se eu fizer isso, eu vou ter a aceitação de todos? Claro que não. Então é melhor eu. Sim, você vai seguir o caminho da maioria. Mas se você quiser ser sal da terra, se você quiser ser luz do mundo, passa a enxergar Jesus em todos, que você será o maior preparador de caminhos. Aprenda uma coisa comigo, se é possível você aprender. Se você for somente aquele de servir, todos acabarão servindo você. Porque se eu servir o presbítero Samuel, o presbítero Jefferson e o nosso evangelista Rafael, obviamente eles vão me servir. Olha, eu servi um por um, de repente vai vir a serviço de mim os três. Ou seja, o que eu plantei em três, eu já estou recebendo em três. Deu para entender ou não? Eu plantei uma no evangelista Rafael, o presbítero Samuel, o presbítero Jefferson. Os três automaticamente vão. Você entendeu ou não? É por isso que tem gente que é diferencial. Sabe por quê? Porque sabe enxergar o resplendor do rosto de Cristo nos olhos dos irmãos. Ninguém quer ir para o deserto preparar lugar, gente. Só que no deserto é que você vê. É pão que aparece, é maná que deu.
É no deserto que a carruagem celestial se apresenta e diz: eu sou contigo, eu vim te honrar, eu te chamei. Para de reclamar dessa ceguidão, faz dela, meu Deus, a confirmação da sua chamada. Alguém vai olhar e vai dizer: tá acabado, hein? Tá ferido, hein? Ah, irmã, joga esse cabelo pro lado. Faz igual eu, cabelo crespinho tá de lado. Faz igual eu, diga: só no corpo. Por quê? Porque eu me levantarei. Eu me levantarei. Levanta, levanta, levantarei. O evangelista Rafael foi vice terça-feira dando estudo bíblico. Foi vice na quinta-feira dirigindo o culto de libertação. Cheguei 9h20. Papai falou: vai servir o seu posto, filho. Nem sentei, nem tomei um cafezinho que tanto gosto. Subi, um homem cuspindo fogo e dando tiro. Deus falou: faz uma oração intercessória. O caminho estava tão preparado que quem estava lá quinta-feira viu o que aconteceu. Entendeu? Preocupa em ser um preparador dessa obra, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas escuta, vou ter que imitar meu primo Wesley agora. Eu não tenho esboço aqui, eu não sei nem aonde nós vamos parar, mas eu nem sei se eu vou conseguir. Mas aí eu passo o microfone para ele também e ele finaliza. Escuta, olha para cá. Esse ancião aí, chegou um momento que quiseram, entenda com o coração, por favor, que as raposinhas quiseram derrubar o muro de Neemias. Coré, Datã e Abirão vieram. Vieram agora para dar uma pausa naquele ministério. Vieram agora de uma forma maligna manchar a alma e o coração do preparador. Claro que nessa hora quem vai falar é ele, mas ainda eu, o pregador. Olha para cá. Tem gente que vê a sua caminhada e sabe aonde você vai chegar. E esses tais querem chegar perto de você também para pesar o seu ministério. Seu ministério nunca vai crescer com quem critica o seu pastor e sua igreja. Seu ministério nunca vai crescer com quem anda falando o que não presta. O senhor está falando de pornografia? O senhor está falando da roupa das irmãs? Quem fica olhando, não. É quem vê defeito onde não tem. Essas pessoas são perigosas, essas pessoas são más, porque eu quero intitular elas aqui como as infelizes. Já foi ficar perto de uma infeliz? Já esteve junto com um infeliz? Nada tá bom. Nada tá bom. Sabe por que Deus pega alguns e faz assim, ó? Porque Deus leva lá para o deserto. Porque os infelizes, os frustrados, correm do deserto. E é por isso que ficam parados no tempo. Mas por que aconteceu isso? Porque não souberam entender a sua importância na obra. Quem nasceu primeiro? Qual mãe engravidou primeiro? Mas João entendeu o propósito. Eu vou só preparar. Eu vou só preparar. Entendeu?
Se as suas amizades não preparam, não espere que você será preparado. Quantos já ouviram aqui? Mas agora você cresceu, você está entre os grandes. Irmãos, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Foi falado aqui, sobre pagar preço. Tem gente que tem a chamada, mas ainda a unção não foi totalmente derramada. Sabe por quê? Porque o ministério pesa. O ministério pesa. Quem mais é servido pelo seu ministério são os primeiros a virar as costas para você. Quem mais as suas orações incomodam a Deus no bom sentido são os primeiros a falarem mal de vocês. Irmãos, eu passei por uma calúnia. Vou falar igual meu primo, nós estamos em convenção. Eu não uso palavra, não uso púlpito e nem um Mefibosete para desabafar. Mas eu passei por uma calúnia esse ano terrível. Porque a gente não pode abrir a porta para qualquer um. Mas se você luta por alguém, você já não tem ele mais como qualquer um. Você tem ele como seu amigo. E cuidado, irmãos. Porque tem gente que quer ter o que você tem. Tem gente que quer ser o que você é. Não consegue, continua do seu lado. Mas não é que te ama, é que eles conseguem suportar ver a sua intimidade com Deus. Mas cuidado, que uma oportunidade que eles tiver, eles te derrubam. Ou se não tiver, cria oportunidade. Mas está escrito: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Não desce do muro para discutir. Continue reconstruindo, preparando, porque maior é a sua chamada. Escuta. Nossa, que linda língua estranha. Irmãos, olha. Qual é o encerramento convencional de palavra hoje? Você pode ir além. Você pode ir além. Eu quando eu comecei a ser separado pelo meu ministério, eu era amado de todo mundo. Eu não saía da rua de trás com a filha de diaconisa Sagramor. Todo mundo sabia. Mas eu era amado por todos. Aí você me pergunta: e aí, o que mudou, Marcon Júnior? É que hoje continuo pecando, mas eu continuo tentando acertar. Você entendeu? Meus amigos, uns já saíram da igreja, outros estão aí, já não são meus amigos mais. É um desabafo? Não, é uma realidade. Porque a primeira voz disse: separai a Paulo e Barnabé. Quanto tempo eles ficaram juntos? Lembra de Paulo e Pedro? Se a convenção da época não chega para afastar um do outro, eles iam tampar na mão. Você entendeu ou não? Vou te contar um segredo, mas por favor, não conte para ninguém. Não conta para ninguém. Só para você que eu vou contar. Sabe por que tem gente que frustra na obra? Porque sempre quer estar em lugar de destaque. E quanto mais você corre para o destaque, mais a mão de Deus te puxa dele. Vem para cá. Misael, Ananias e Azarias andassem no fogo, pulassem mistério lá na fornalha só por pular, eles deveriam estar vivos até hoje dizendo: eu ando no fogo, eu passeio no fogo, eu pulo mistério no fogo. Não, o primeiro foi ser escravo, primeiro foi ser igual o populacho, para depois o quarto homem estar dizendo: come on please. Deu para você entender não, né? Eu vou desenhar. Primeiro você não tem que buscar o destaque, busque a ser. Esse é o segredo, não conta para ninguém. Busque ser. Você lembra? Esqueci o quê? Faltou essa aula? Esqueci o quê?
Não busque ser o melhor pregador da igreja. Busque ser útil. Não busque ser o maior profeta da igreja. Procura ser útil. Não busque ser a irmã hiper mega power do círculo de oração. Seja útil. Você sabe qual é o problema do útil? Estou precisando de uma irmã lá no círculo de oração de Nova Era. Pode chamar a diaconisa Luana que ela vai lá, ela dá um certo. Só que de repente, a dirigente do parque onde? Não vai. Chama a diaconisa Luana que ela chega lá. Tá entendendo ou não? Quanto mais próximo da raiz de Jessé você estiver, cedro do Líbano, mais enraizado você estiver, o vento sopra para lá, o vento sopra para cá, o vento continua. E vieram as chuvas, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra a casa, mas a casa não caiu, 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 porque ela está edificada. Cada um tem uma responsabilidade. Graças a Deus já passei a fase de ser odiado. Isso aqui dentro. Mas pergunta o papai quanto que eu fui chorar. Já chorei com o senhor, papai? É que eu entendi o propósito. Deus e papai me jogaram no deserto, e um monte de gente passando na minha frente. Vocês viram minha irmã dando uma palavrinha aí e tal. A Kekel é meio doida, igual a mamãe mesmo. Mas olha aqui para mim. Quando o papai me jogou no deserto, meu cabelo estava crescendo, minha barba estava crescendo, minhas unhas estavam crescidas, o sol estava queimando e preparando a minha pele, as minhas pernas estavam ficando musculosas. E quando todo mundo acordou para cuspir, o resto você já sabe. Deus tem uma obra maior na sua vida. Só que quem vai impedir isso cumprir é só você. É só você. Sabe o que Deus me diz agora no âmbito da visão espiritual que me abre aqui agora? Tem gente tentando se reinventar, não vai dar certo. Tem gente tentando se adequar, não vai dar certo. Volta a ser quem você é. Daniel, ainda tu é o mesmo? A pergunta do rei sempre será essa: ainda é o mesmo? Tem gente que vai para o deserto e perde a sua identidade e não quer ver ninguém com identidade. Tem gente que no deserto perde o caráter, perde a moral. Só que Deus está chamando a nossa atenção dizendo: estou contigo, estou contigo. Esse confessional, escuta, por favor, escuta. Esse convencional, ele era humilde, de gentil aspecto, simples. Só de você olhar a roupa dele aí, ó. Mas era focado. Era focado. Às vezes você vê a pessoa meio calada, parece que a pessoa está triste, tá não. É que as decepções da vida deixa a pessoa mais enrijecida. Que palavra é essa? Mais dura. Se não fossem os veteranos. No ano de 2011, o pastor James trouxe uma palavra, e essa palavra é ela: Pentecoste até os confins da terra. Quem lembra dessa mensagem?
Pastor James, no final, com esse vozeirão dele, olhou para o meu pai, tirou o microfone. Aí Deus veio no meu ouvido e disse: Ele vai te dar uma unção de orar para bater. Entendeu? Eu era diácono fazendo aquele livro. Me posicionei, mas eu era diácono. Só que Deus usou tanto o pastor James, a glória desceu, que eu não queria pular mais. Eu queria pular no altar grande. Entendeu, não? Se outra hora eu ia para a rua de trás, eu vou para o altar agora, gente. Mas ser diácono, entendeu? Aí eu quebrei aquela, lembra que tinha umas pedrinhas bonitas na borda do altar? Eu quebrei uma naquele dia, o pastor James foi culpado. Como ninguém me cobrou, se tivesse me cobrado, eu falava, vai lá em Duque de Caxias, o pastor James vai pagar, porque eu não vou não. Mandei pregar daquele jeito. Só que ninguém me cobrou também, não falei para ninguém. Estão sabendo agora que foi eu que quebrei. Já mudamos de igreja mesmo, tudo tá bom. Voltando. Pastor James falou assim, eu quero chamar aqui, com aquele vozeirão dele, o diácono Marco Antônio. Meu Deus, tantos pesados ali, chamou logo eu. Peguei o microfone, orei tanto. Depois de alguns anos, 12, 13, 14, fui para a vice-presidência em 14, 3 anos depois. Nós estávamos o presbítero Adilson Mendes era o dirigente de Nova Era. Nós fomos pregar, a missionária Vanderli estava, o evangelista Paulo estava, quem estava lá vai lembrar. Gente, desculpe, se eu não contar testemunho meu, eu não vou trazer do palharinho aqui. Então eu tenho, então dá um tempinho que vai passar, é rápido. Quando eu estou terminando a representatividade do papai, a glória desceu, Deus falou, hoje tem batismo com o Espírito Santo, e eu empolguei, porque era uma escola grandona, Cecília Meirelles, sei lá no bairro do Pastor Fonseca, Nova Era. Como é que é o nome daquela escola, pastor? Na rua da igreja ali hoje. Cecília Meirelles, eu achei que eu tinha falado errado, eu sou horrível para nome. Mas é esse colégio grande, eu com 24 anos, sei lá, quem estava lá vai lembrar. Irmãos, diante de Deus, acabei de ministrar, aí Deus falou, hoje tem batismo com o Espírito Santo. Eu encarnei o pastor James, falei, agora, eu não tenho mais não, mas vai dar certo. Irmãos, diante de Deus, tinha crente antigo lá que foi batizado, tinha gente que nem era crente, saiu pulando mistério, falei, pula mesmo, tem que morrer você, vai, foga aí. Só que no final de tudo, papai, nunca contei isso para o senhor, estou contando agora e o ministério também, quem estava lá é meus testemunhos, só meus testemunhos, acho que o Dima estava, estava lá, só que assim, o que acontece? De repente, olha irmãos, olha para cá, de repente, irmãos, começou a cair um temporal, quem estava lá, não sei se o evangelista Daniel estava na época, alguém estava, irmãos, eu peguei a palavra, encerramento, comecei a orar, microfone, papai, acabou o presente, tudo. Falei, Deus, aqui tem criança, aqui tem meus idosos, meus vovô e minhas vovós, aqui tem um povo do Senhor, a glória foi derramada aqui, mas eu vou pedir ao Senhor, para essa chuva para nós ir embora. Eu não sei quem lembra disso aqui que estava lá, irmãos. Quando eu falei para, a chuva fez assim, ó. Depois do caminho preparado, Jesus disse, ei, escuta, vocês vão fazer a obra que eu faço. Ai, vou estar igual Jesus. Vai morto, levanta, anda. Ele falou, calma, vem cá, seu apressado. Vocês vão fazer o que eu faço, mas vocês vão fazer maiores ainda. Quem quer fazer obra aqui? Quem quer? Mas esse convencional que está aqui, repara que antes deu a hora do almoço, papai falou, tira os paletó. Ele não tirou, porque a veste dele é diferente. Mas repara que ele vai atrás do auxiliar de cozinha agora, repara aí. E sabe o que ele vai pedir? A sua marmita e a sua garrafinha. Repara que ele não sentou na mesa presidencial, mas ele senta com alguns ministros numa mesinha de plástico. Mas repara
ele não comeu a feijoada. Só para lembrar o de ontem. Não comeu a feijoada. Mas o evangelista Sérgio Santana, dá uma observada. Que é isso? É aquele negócio bom que a gente come, aquele peixe assim, como é que é o nome? Quem falou aí, camarão? Quem falou? É camarão. Isso. É camarão? Não, mas não é camarão. Olha aí, presbítero Samuel, o que tem nessa marmita? Gafanhoto? Ele come isso? Ele come isso? Não, mas aí é agora. Vício, olha lá, Vício Jurandir. É coca. Dá uma cheiradinha que é coca. Não é coca? Não é coca, eu tenho certeza. Não, gafanhoto com coca? Ah, não. Mel? Que isso? Ó. Às vezes, para quem tem missão no coração e nos ombros, até o que come é diferente. Quando os maldizentes vão até quem come, ah, meu Deus, vão falar tanta coisa. Não tem picanha, não tem camarão, não tem meu camarão, não tem nada, nem meu churrasco. É mel silvestre e gafanhoto. É por isso que quem tem chamado, os maldizentes tenta lá consumir eles, tentam contaminar eles, mas eles sempre têm a palavra certa. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor ele vive, e que ele já se colocou de pé, e eu sei que bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Eu sei que ele não é filho do homem para se arrepender, e nem filho do homem para mentir. Se Deus falou, está decretado. Se Deus falou, está pronto. Se Deus falou, vai cumprir na terra. Escuta. Após o almoço, chegou a hora do missionário. Escuta. Com a palavra, com o João, que tem gente que acha que o nome dele era João Batista. Esse apelido, esse nome composto, foi porque ele era João que batizava. E também não é o da encíclica aqui não, tá? Não é o da epístola também não. Mas escuta o que eu vou falar. Sabe o que aconteceu? Quando os dois ministérios do preparador e de Jesus se encontraram. Gente, presta atenção. Se vocês não pegar isso aqui agora, vocês não entenderam nada da mensagem. Acabou a mensagem, de verdade. Quando os dois ministérios se encontraram, quando os dois... Obrigado pela atenção, vocês são fofos. Eu amo vocês. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado? Pode. Diga assim: nesse deserto, sempre Deus frutificará você. Diga: só é apedrejado você que tem fruto. Diga: só é procurado você que tem fruto. Mas diga assim: mas cuidado, porque no deserto vão querer comparar seu ministério. Diga: cuidado com o seu ego. Diga: você pode ser maior hoje e ser maior do que você amanhã. Diga: sempre procura e dar o melhor para a obra. Diga: procura se gastar e deixar a ser gastado, mas não permita. Diga: nunca permita contaminar sua chamada. Só quem pegou essas palavras. Quando os dois ministérios se encontram, Jesus e João, os discípulos de João, os próximos de João,
convencional. Jesus está batizando mais. Prebito, o evangelista Rafael, meu teacher. Jesus está batizando mais do que você. Aí agora com a palavra convencional, com as vestes diferentes, com o cinto diferente, comeu o que nós não comemos, bebeu o que nós não bebemos, vai contar. Eu cumprimento os convencionais com a paz do Senhor. Obrigado, mamãe. Quero vos dizer que quando os meus discípulos que comiam na mesa comigo, que me tinha como irmãos, por ver a minha túnica colorida, literalmente, cismaram em me contaminar. Mas eu, como convencional desse contexto bíblico, quero vos dizer uma coisa. O homem, a mulher, o ser humano tem 3 pilares importantes na vida: saber quem é, saber para que veio e saber aonde vai chegar. Quem sabe quem é, quem sabe para que veio, quem sabe onde vai chegar, não se vende. Penina vai até olhar para Ana e dizer: eu tenho, você não tem. Penina, eu sei que sou Ana, sei que de mim gerará juiz, profeta. Ei, calma. Existe uma coisa chamada tempo. O pastor Mário, na primeira cadeira da vice-presidência, um dia, ele profetizou para mim, para quem estava no pré-congresso do esquadrão. Ele disse: eu vejo o evangelista, não era nada, eu vejo o cooperador Marco Antônio Canhão. O senhor lembra disso, pastor Mário? Cadê ele? O senhor lembra, pastor Mário? O senhor lembra disso? O senhor pode ficar de pé, por favor, pastor Mário? O senhor pode só um pouquinho? Gente, aplaude a Deus pela vida desse pastor. Pastor Mário, antes de passar a palavra para o pregador do pré-congresso, da vice-presidente representando o papai, ele disse: tu és um canhão, tu és um canhão, e Deus vai soltar essa munição, e todos aqui vão ver. Graças a Deus, estou dando trabalho ao inferno até hoje, e guardado pelos seus líderes convencionais que oram pela minha chamada, minha vida. Pastor Mário, muito obrigado por isso. A promessa é real. Pastor Fonseca, dá um abraço nele. E quem confirma que o tempo de Deus é maior, aplaude a Deus. Faz barulho aí. Calma. Diga comigo: quem sabe o que é, quem é, sabe para que veio, sabe aonde vai chegar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: nunca será enganado. Olha para cá. Não é que a palavra de Deus haja faltado, mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Sabe o que esse convencional fala agora para nós? Eu disse que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Speak it, mama. Oh, it's the boy.
Deus, o erramão é Deus. Vuriaitor, lebal house, big ondos, piuan, vogombo, derelemahai. So irmão é, teu papau e vals, terime, o mamandore, pacanto, chebe o tebal do Pará. Tois, piu, eu, as, pereque, parou, pão, dereleu, auxílio. Assim diz o Senhor Deus, Nerecandarai. Derramos sobre vós, uma unção diferenciada. E esta unção, assim diz o Senhor, ela trará mais unidade entre vós. Porquanto, igreja minha, sou eu, Deus, que passeio no meio de vós. Porquanto pergunto aonde caiu, derrei mandurida, teribicalabaravos, berilaba, durilaia. Porquanto, igreja minha, sou eu que lembro agora das tuas promessas. Porquanto eu te digo, sou eu o Deus que já enviei meu anjo. Papai, o Espírito de Deus me mostrava, eram muitos demônios, cada um sentado em um cavalo, e esses demônios estavam vestidos iguais. E eu via esses demônios, todos eles usavam chapéu preto de boiadeiro. Eles tinham uma capa preta que tocava ao chão, mesmo montado nos cavalos. Eu via, papai, uma espada na bainha de cada um deles. E eu vi aqueles cavalos em alta velocidade, aquele poeirão subindo, papai, subindo. Alguns cavalos eram tampados por essa poeira, e eu vi essa poeira laranja, e eu observava, papai. É muito sério o que Deus me mostra agora, papai. É como se fosse uma espécie de uma capa. Essa capa era preta, e ela vinha, eles vinham, ó pai, com agora o intuito de vestir alguns aqui dentro. Mas eu vejo quando Deus me tomou e tomou a igreja, eu vi que os anjos de guerra começaram a degladiar com esses demônios, e Deus diz: aqui não, esta é a minha igreja.
sentindo Deus, adora Ele aí. Quem está sentindo Deus, adora Ele aí. Adora Ele, adora, 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 adora. Adora! O convencional agradece a palavra e deixa para nós o exemplo. Escuta. Não existiria o caminho para nós se João não fosse a voz que clama no deserto. Tem gente que fala que é o novo João Batista. Tem gente que fala que é a voz do deserto. Mas tem um versículo na Bíblia que dá medo dele. Jesus, Deus deixou na Bíblia Sagrada uma coisa: que não haveria homem nascido de mulher igual a João. O que eu estou querendo dizer? Talvez o escudeiro que vai na frente, que tem um nome que eu esqueci agora, ele não tenha nome lembrado. Talvez você está aí preparando o caminho para essa obra crescer e talvez não está tendo reconhecimento ou sendo lembrado. Fique tranquilo, você é uma obra-prima de Deus e que nenhum outro ventre gerará alguém igual a você. Pisa na cabeça da serpente para vencer. Pisa na cabeça da serpente para vencer. Em convenção, certa vez Jesus viu que havia uma demanda de discussão nos obreiros. E os obreiros perguntaram assim: Rabi, mestre, quem de nós é o maior? Aquele dia havia pais convencionais que não teve com quem deixar o seu menino. Jesus manda chamar a criança que estava na janela ouvindo a convenção. Aí quando as crianças chegam para Jesus, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Jesus pega na mão daquela criança e diz: o maior entre vós, quem é como essa criança? A criança pode decepcionar com você ou até ser agredida por você, mas ela tem um coração tão puro que dentro de alguns minutos, segundos, ela já te ama da mesma forma. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são aqueles que vieram para desfazer todo o fogo estranho de Satanás. Está entendendo? Enquanto uns achavam que era por causa da oratória, por causa da faculdade, por causa agora do terno, por causa da roupa, por causa do coque, por causa do penteado, começaram a dizer: não, eu sou o melhor, eu sou o maior, melhor. Jesus disse: quem for como essa criança, quem for como essa criança, que Deus derrame do alto dos céus uma unção diferenciada sobre nós aqui, e que sejamos mais puros possíveis, para que nós chegamos na intimidade com Deus, da porta do céu para dentro. Convido a conversão para ficar de pé. Quem sente Deus? 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 Abraça quem está do seu lado, abraça, abraça, abraça.